Olá pessoal, estamos aqui com mais uma gravação para o nosso canal Cristalizou. Eu já peço para que vocês venham se inscrever em nosso canal, para que nós possamos continuar postando os nossos conteúdos. Aqui vocês sempre terão uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de renovação. Então, antes mesmo de apresentar o nosso convidado, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Nós temos a Lancarte, distribuidora de papéis, lista de materiais escolares e materiais de escritórios. Então, aqueles que precisam de uma lista de material, agora no comecinho do ano, é só entrar em contato com a Lancarte que eles farão todo o trabalho para vocês. Nós temos ainda a hamburgueria Instaburg. Eles trabalham com hambúrgueres artesanais. É o melhor da região do ABC. Aqueles que quiserem o contato, aqui na nossa descrição do nosso canal, vocês terão contato de todos os nossos patrocínios. E nós ainda temos a Pousada Lincoln, que fica na Praia Grande, ali no Caiçara. Querendo passar final de semana, feriado, é só entrar em contato com a Pousada Lincoln que vocês serão bem recebidos, tá certo? E agora nós vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, o nosso irmão Wilson. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer você ter aceito o nosso convite. Você vai falar um pouquinho sobre o seu testemunho, sobre sua vida, para todos aqueles que estão nos assistindo, e a gente vai desenrolar. Então eu peço que você fique à vontade, fica tranquilo, a gente fica um pouquinho nervoso no começo, né? Nós não estamos tão acostumados com as câmeras, mas eu peço que você fique à vontade, tá bom? Bem. Vamos lá então, Wilson. Compartilhe um pouco com o nosso canal, aonde você congrega hoje, qual projeto que você faz parte. Seu nome? Meu nome é Wilson, tenho 40 anos e hoje eu faço parte da igreja Casa de Oração Resgate, assim, fica na Avenida Valentim Magalhães, ali no Centreville, número 971, e hoje eu moro no Projeto Futuro Resgate. O Projeto Futuro Resgate é um projeto desenvolvido no coração da nossa pastora, que tem buscado ajudar pessoas que passam por dificuldades, problemas com álcool, com droga, e que não têm uma condição de pagaram uma mensalidade ou buscaram uma ajuda específica. E é muito interessante que nós temos encontrado muito tipo de pessoas que também gostam desse trabalho, às vezes não têm um lugar ou às vezes não conseguem alcançar as pessoas. Hoje, né, nós vemos bastante pessoas que têm o coração voltado para a obra. E esse trabalho é importante para unir essas pessoas num propósito, ajudar o adicto, a pessoa que passa por uma dificuldade e não tem condições hoje de pagar um tratamento. Tá. E quanto tempo você está nesse projeto hoje, irmão? Hoje eu estou 2 anos e 10 meses aqui nesse projeto. Como é que você teve acesso a esse projeto? Então, eu tive, eu venho de uma vida de destruição, estava 23 anos, na droga, Você se converteu com qual idade? Me converti em 2015. Tá. Já vai fazer 6 anos que eu me converti, 6 para 7 anos, bem no final do ano, 2015, dentro do presídio. E aí eu fiquei 3 anos limpo, buscando a Deus. Você já tinha contato com droga? Já muito, desde a infância, A gente vem numa vida de destruição, problema de infância, problema de abandono, e algumas situações que marcaram muito, E na época eu usava isso muito como muleta para poder usar droga. Isso era, na verdade, a desculpa, Eu vim numa situação de adoção, minha família não tinha condição de me criar, outra família me adotou, e a minha mãe tinha 10 filhos e me adotou, era o 11º, imagina, Tinha uma rejeição, tinha uma luta, o pessoal não tinha condições financeiras, mas tinha muito amor. E aí, passado algum tempo, passei por uma situação de abuso na infância, por um vizinho, e isso eu cresci com uma marca muito grande. A marca de sem conseguir entender os porquês da vida, E aí entrei logo aos 13 anos na droga, na cocaína, conheci direto a cocaína, e logo de início já começou a destruição. E só voltando um pouquinho, em relação ao abuso, em algum momento você pediu ajuda, você falava sobre isso? Não, nunca. Hoje eu falo porque eu tenho hoje uma liberdade na minha mente para poder comentar com isso a partir do momento que eu liberei o perdão para a pessoa, Mas muitas pessoas, até próximo de mim, não sabem disso.
Comecei hoje, assim, um tempo para cá, de um ano para cá, falar disso, para poder também alcançar as pessoas que têm essas marcas, né? Dizemos que a sociedade hoje, por mais que a tecnologia está avançada, mas as crianças da década de 80, final da década de 80, década de 90, não tinha esse avanço e acontecia muito isso, né? Então hoje adultos com 30, 40 anos com marcas muito grandes por causa disso. Não consegue superar, não consegue deixar Deus trabalhar isso para poder continuar e seguir a vida, né? Uhum. Então, e você teria, assim, hoje, né, com essa sua maturidade, você teria algum tipo de orientação para crianças? Porque, assim, como nós falamos, a tecnologia avançou, ela chega em nossos lares, mas esses problemas também eles chegam a todo momento e às vezes às vezes os adultos estão dispersos. Sim, eu acho que você recomendaria? Eu acho que hoje a falta de instrução da parte do campo espiritual, na parte de saber o que é o mal, o que o mal faz, aí ocasiona isso, porque a pessoa de muito nova é aliciada pelo mal. Ela acaba sendo afetada pelo mal e ela vai viver uma vida de destruição por falta de instrução. E aí a gente vai ir um pouco mais longe. Eu acho que a falta da atuação hoje da igreja em instruir, direcionar pais que não defendem alguma fé e acaba seguindo dogmas ou o folclore, ou o que falaram, ou o que disseram, acaba passando por isso e não sabendo como lidar. E hoje o papel da igreja é restabelecer. E eu consegui ser estabelecido pela igreja, pela palavra de Deus, eu entendendo que tinha como eu ser curado por uma marca que causou anteriormente. E as pessoas hoje faltam um pouco essa informação. Até quem passou por isso, ela acredita que não consegue superar. E por muito tempo eu acreditava isso. Tanto que eu usava droga para mim, como fosse um alívio, vamos colocar assim entre aspas. A droga aparentemente não é ruim. E o problema é que ela vem aliviar a marca interior que eu não consigo sanar. Certo. Então é um problema grave. Então a falta de informação das famílias, a falta de diálogo gera uma ação do mal dentro da casa para a destruição vir desde lá de muito novo. E aí é triste. Perfeito. E agora, aquela pessoa que sofre o abuso, o que você teria de palavra, de orientação para essas pessoas? Então, é preciso se aproximar de Deus, é preciso sentir o amor de Deus, porque quando passa por essa situação, você sente que o mundo não tem mais sentido, Acaba, o mundo não tendo sentido, e aí, com a aproximação da palavra de Deus, com a aproximação de pessoas bem orientadas na palavra, que hoje é muito triste também o alcance que o engano traz por essa área, de pessoas mal intencionadas usando a palavra e não traz o benefício real qual a palavra vai trazer, que é a cura interior. Eu acredito muito na cura interior, eu vivenciei isso. Foi um processo de 2, 3 anos, conhecendo a palavra, se aproximando de Deus, entendendo, para poder se livrar da cura interior, poder participar da cura interior qual a palavra traz. Então hoje as pessoas que sofrem abuso precisam disso, precisa de pessoas como vocês, engajadas, que tem um canal para poder dar uma informação, pessoas levantadas na igreja para isso, para alcançar. Hoje nós vemos a classe mais baixa da sociedade, ela não tem suporte. Uhum. O Estado não dá suporte. E quem que deveria dar suporte? A igreja. A pessoa ir lá fazer uma visita. E não, hoje em dia, infelizmente, o que acontece? As pessoas acham que somente dá alguma coisa para a pessoa, ela se sente bem e acabou. Eu costumo falar que se ninguém desse R$1 para ninguém na rua, não existia morador de rua. O problema é que existe uma zona de conforto. A pessoa passa na rua, vê um morador de rua, ela dá R$2, R$10, R$5 e acaba alimentando o ego dela. Mas aquilo vai ser um início de destruição da pessoa. A pessoa não para e pergunta, por que você está aqui? Qual que é o seu problema? O que eu posso te ajudar? Não, ela prefere fazer esse gesto e acaba isso gerando um comodismo no sentido geral da sociedade. Eu nasci, me criei, vivi a vida inteira em Santo André, então eu conheço muito ali, conheço bem mesmo cada canto daquele lugar. Então, hoje, se ninguém desse o dinheiro para um morador de rua e se ajuntasse as pessoas para fazer um trabalho mais específico, conseguiria sanar. Porque ali na rua tem pessoas que passaram por abuso, tem pessoas que passaram por abandono, por perca, e ela precisa de uma ajuda, ela precisa de uma palavra amiga, precisa de um incentivo, precisa de saber que tem pessoas que podem dar um suporte, não somente um valor irrisório e alimentando o vício dela, Muito triste. Conheci pessoas aqui mesmo no projeto que falam que preferem viver na rua.
Porque a rua não tem responsabilidade. Ela está acostumada a ficar sentada lá, passa alguém, dá uma comida, passa alguém, dá uma vestimenta. A necessidade física básica, ela acabam... Suprida. Eu não critico isso porque eu também faço isso. Nós temos o trabalho da sopa aqui no projeto. Uma vez por mês, uma vez a cada mês, nós saímos com a van daqui, fazemos uma sopa e vamos para lá e tentamos trazer alguém que ter ali naquele, mas as pessoas não querem. Você falou, você não quer uma ajuda? Não, aqui tá bom. Quando tiver bom, é difícil. Só que aí nós precisamos parar e perguntar, por que ela está lá? Você saber o porquê é muito triste. Então, a falta de posicionamento, principalmente nós, que se denominamos cristãos, porque Jesus ele foi lá nos valados. Ele foi lá saber a necessidade da pessoa. E ele trouxe a necessidade, tanto física como espiritual. Então eu vejo que nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar para isso. Não somente alimentar a pessoa, dar o comodismo para ela. Ajudar ela a vencer uma marca, uma mágoa, um ressentimento, né? A própria palavra de Deus, ela traz isso, né? A questão da raiz da amargura. O inimigo da nossa alma, ele sabe que se eu não tiver um relacionamento bom com você, eu não tenho um relacionamento com Deus. E aí o que ele faz? Ele destrói o relacionamento entre nós para poder dominar a minha mente. E ele dominou a minha mente, pronto, eu só vou ser uma arma de destruição. E eu percebi isso na minha vida. Porque eu era um cara antissocial. Por que eu me dei bem com a cocaína, entre aspas? Porque ela fazia eu ficar fechado no mundo. Um exemplo, eu ficava no centro de Santo André, na Oliveira Lima, sozinho, isolado. Milhares de pessoas à volta, eu com milhares de acesso ao meu braço, só que aquilo me colocava como num muro. Então para mim era bom. Ninguém me entendia, ninguém queria me ouvir, ninguém queria saber do meu problema. Para que eu queria me relacionar com as pessoas? E aí acaba vendo essa questão como um refúgio. Eu não estou falando que a droga faz bem. Eu estou dizendo que as pessoas usam por causa disso. Ninguém, hoje em sã consciência, eu costumo falar para os irmãos quando eu passo os estudos aqui. Eu não entendo que eu usava algo que me destruía e eu achava que era bom. Você vê que é uma distorção da minha própria valores mente. também, de valores, né? isso. Mas desde muito novo, a gente não tem muitos valores agregados. Eu fui nascido e criado na comunidade Sacadura Cabral. A comunidade agora, ela está muito evoluída. Mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, misericórdia. Então qual que era o exemplo que nós tínhamos ali? Nenhum. Então nós já estávamos fadados a quê? Ao fracasso. Desde muito novo, por falta de quê? De comprometimento de pessoas que têm como fazer a diferença. Olha vocês hoje, tem como fazer a diferença. Se cada um... hoje eu percebi que não era o mundo que tinha que mudar, era eu. Eu mudei e o meu mundo mudou. Eu era uma pessoa que não podia ver nada que eu pegava. Eu já tinha um hábito de pegar as coisas dos outros. Tanto que isso me trouxe muitas marcas negativas, muitas percas, muito sofrimento. E aí para me trabalhar isso, eu tive que trabalhar dentro da minha mente com a palavra de Deus, entender o que não é certo. E para mudar um paradigma na nossa mente, que já está muito arraigado, é muito difícil. Só que a palavra de Deus vem me mostrando o que é certo e vem me dando capacidade de escolher o que é certo. E quando eu escolho o que é certo e desfruto daquilo, o que isso vai trazer para mim? A certeza de que é certo. Como eu falei, hoje eu enxergo a droga e o álcool como algo ruim. E se você perguntasse há 10 anos para mim, não, é bom. E as pessoas que fazem uso disso também, ela enxerga que aparentemente é bom. É bom. É muito triste. E aí eu não estou culpando a igreja, mas eu vejo que nem comigo. Eu passei por situações, eu tomei 6 tiros. Eu tomei um tiro no ano de 1996, depois de 2 anos eu tomei 2 tiros, depois de 2 anos eu tomei 3 tiros. E eu fiquei numa situação que eu tomei um tiro que me feriu a minha medula óssea. O médico falou, você não vai andar mais. Você vai andar de cadeira de roda por resto da sua vida. Deus, ele já vinha trabalhando nos bastidores e na minha obscuridade e eu não enxergava. Eu colocava o crédito na sorte. Foi mérito meu. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus e entender que Deus, ele já trabalha mesmo antes de você conhecer ele, né? Sim. E eu comecei a me situar. Falei, peraí, tem situação que aconteceu que o médico falava que era improvável. 3 vezes eu passei pela medicina e a medicina falou, milagre. Então é algo, e na época eu não tinha instrução bíblica, ou palavra de Deus para poder discernir isso. E entender que Deus estava me dando uma nova oportunidade, uma chance, uma capacitação de conhecê-lo. Hoje Deus, ele se revela para nós em muitas circunstâncias, mas a falta de entendimento faz com que eu não conheça ele. Isso foi na minha vida há muito tempo. Eu passei pela Fundação Casa 2, 3 vezes quando era de menor, fiquei 15 anos preso. Um período de 4 anos, depois um período de 11 anos. E esse período, por que foi bom? Eu costumo falar que o melhor lugar onde Deus trabalha é no presídio.
Ele quebra o seu orgulho, ele quebra o seu ego, ele pega você sozinho, sem ninguém, totalmente dependente e se revela para você. Eu conheci lá, eu vivi algumas experiências, né, no ambiente que eu estava, nos presídios que eu passei, e consegui enxergar isso. O melhor lugar, então, quando a pessoa vai para o presídio, ela não entende que Deus já está criando um caminho para se revelar para ela. Por quê? Porque se você pegar hoje, eu falo do que eu entendo, se você pegar a população carcerária hoje, 60% é pessoas trabalhadoras, que se envolveu com questão de droga. Não é pessoas que têm uma profissão, que têm família. E você começou o crime por conta da droga? Sim, ou era totalmente. Eu era dependente da droga, eu precisava adquirir o dinheiro e eu não trabalhava. Então o que eu tinha que fazer? Buscar recursos. E aí, nessa questão negativa. E como que você se libertou da droga? Então, a questão da droga foi muito interessante. Foi através do meu entendimento como pessoa. Quando eu me achei como pessoa na palavra de Deus, eu entendi que eu não precisava da droga. Que nem hoje, eu costumo falar para os irmãos, a droga ela vai estar em vários ambientes. Você vai chegar e vai sair, você não precisa da droga. Hoje eu costumo falar que o maior milagre que eu vivo é a minha sanidade. Eu vivi 20 anos sem sanidade. Se eu não estava de algum tipo, estava de outro, se não estava de outro, estava de raiva, se não estava de raiva, estava de remorso. Sempre tinha algum sentimento negativo que impedia a minha sanidade de fazer a escolha certa. E a palavra de Deus veio me libertar disso. Quando eu tive conhecimento da palavra, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu não era nem cristão. Eu tinha o hábito de ler. Comecei a ler a Bíblia, e eu via umas histórias repetidas, alguma coisa que eu não entendia. Eu falei, mas é um livro sem sentido. Depois de uma situação que eu já estava, né, com o ego totalmente amassado, com uma situação de perca total, sem perspectiva, foi quando Deus se revelou para mim. Chegou um momento, eu falei, vou aceitar Jesus. Não tem saída. E aí eu consigo entender que as pessoas que me evangelizaram na época onde eu me encontrava, tinha um trabalho de uma certa denominação, eles financiavam esse trabalho. Era lá na 018, lá na divisa do Mato Grosso, ninguém ia lá. E uma denominação financiava o trabalho para uma pessoa ir lá evangelizar. Eu presenciei assim, mais de 500 batismos lá. Assim, uma ação assim, de Deus forte. Por quê? Porque tinha um agente. Alguém que chegava e levava a palavra. E eu acho que hoje nós precisamos entender isso. Se cada um de nós conseguir ganhar uma pessoa para Cristo, em quantos anos você acha que o país consegue ser evangélico? É que nossa omissão, ou o nosso senso de cristão ainda é pequeno. Eu, quando alguém falava para mim assim, cristão, eu já tinha um estereotipo de cristão. Aquele cara de paletó, meio carrancudo, triste com a vida. É o estereotipo que as pessoas têm. Quando eu li a Bíblia, eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada. Acho que me ensinaram errado, a sociedade me passou errado. Uma visão distorcida. Quando eu li a Bíblia, eu entendi que eu era livre. Falei, não, agora eu quero ser livre. E eu acho que falta isso, sabe? Foi montado na mente das pessoas um tipo de cristão que ninguém quer ser. Pensa que você não pode participar de nada, você não pode ir numa praia, você não pode participar de um futebol. É na mente das pessoas que não é crente assim. E quem está aí para desmificar isso? Somos nós. Sim. Que hoje conhecemos a palavra. Então foi um período muito, eu vou falar, muito bom da minha vida. Eu costumo falar que as pessoas, têm períodos ruins e eu só passei períodos bons. Por quê? Porque o sofrimento e a perca me fez acordar, me fez despertar. E aí, quando você acordou, você crê que foi fácil você se livrar dos vícios? Então, fácil não é. Por que não é fácil? Porque tem consequências que eu ainda vou me deparar mais para frente. Consequências das minhas escolhas erradas, da minha vida desregrada, eu tenho consequências no meu corpo. Eu tenho 2 balas no corpo, não tenho um movimento muito da perna esquerda, tenho umas marcas, cicatrizes, tudo, consequências das minhas escolhas. Quando eu passar a entender que a minha escolha tem uma consequência a curto, médio e longo prazo, eu começo a pensar no que eu vou fazer. E eu não pensava. A vida não tinha sentido que eu buscava a morte toda hora, todo dia. Você pegar agora uma pessoa que está na adicção, o que você quer? Ele fala, eu quero a morte. Mas por quê? Porque ele não descobriu a vida de fato como é. Não foi falado para ele. Desde a infância, vivendo na perca, no sofrimento, sendo amassado, ele não sabe o que é vida. Sabe o que é agir naturalmente, viver naturalmente? E aí o meu processo hoje, qual que é? A minha escolha. Eu entendo que Deus não vai impedir eu sair daqui e fazer uso de droga. Deus não vai impedir. Só que na hora que eu estiver sofrendo a consequência daquilo, eu também não posso clamar a Deus. Eu vou clamar a Deus numa situação que eu escolhi.
Deus, ele é justo. Ele te dá o livre-arbítrio. Correto? Então ele me deu o poder de escolha. Com o poder de escolha, ele me dá a palavra para direcionar. Ele ainda me diz, vai pelo caminho bom. Olha como que Deus é bom. E aí isso aconteceu comigo. Eu não tinha essa noção, eu não tinha perspectiva de que era Deus. Eu vinha de uma formação de uma família que tinha uma mescla de religião, um pouco católico, um pouco umbanda, um pouco não acreditava em nada, e isso foi plantado em mim. E aí essa mescla de religião fez eu fazer o quê? Andar sem sentido. Eu não tinha muito entendimento. E aí eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Nosso país, ele né, pelo misticismo que tem, pela complexidade, a quantidade de religião que tem, traz a indefinição. Você vê pessoas hoje que não sabem o que é da vida, não sabem o que é. E aí isso ocasiona o quê? Uma brecha para o inimigo atuar e atuar desde muito novo, como foi com a minha área. Eu costumo falar assim, hoje a oportunidade que Deus me deu de poder ajudar uma pessoa não tem preço. Eu queria, antes de eu sair dessa terra, poder ter pelo menos empatado. Tanto de pessoas que eu prejudiquei, eu pelo menos ter ajudado. Porque foram muitos anos. Hoje, 4 anos, 5 anos na presença de Deus, eu não consegui ajudar nem um décimo de pessoas que eu destruí, que eu prejudiquei. E aí o meu senso de justiça era muito interessante. Eu fazia coisas erradas. Sim. E ainda tinha pessoas que eu achava que era pior que eu. É muito triste. Hoje aqui ainda é assim, alguns irmãos aqui ainda tem isso. Eu achava que um pedófilo, um estuprador era pior que eu. Sendo que na verdade eu destruí vidas, eu ocasionei situações assim que não convém nem falar, e eu era pior que aquela pessoa. É que assim, a gente esquece um pouco de como Deus nos enxerga espiritualmente, que para Deus não tem pecadinho, né? É pecado. E nós julgamos as pessoas pelas cicatrizes, né? Então a gente ainda continua olhando para o irmão que de repente agiu num crime A, num crime B, e a gente começa a comparar. Sendo que, na verdade, é erro, é errado, é pecado, né? O que a gente precisa é abrir nosso coração, aceitar Jesus e converter. Eu acho que descobriu também a causa, o porquê. Tudo tem um porquê, né? Quando eu descobri a causa, a minha causa maior era a falta de perdão. Eu lembro o dia que eu me converti. Foi assim, eu estava ouvindo a palavra há alguns dias e eu não aceitava a palavra, eu era muito voltado para essa questão do mal mesmo, eu era um coração muito duro. E aí foi num dia que eu ouvi uma palavra de perdão, num dia das mães, o rapaz pregando uma palavra e eu falei assim, isso tem sentido o que ele está falando. Eu entendi a palavra, liberei perdão para minha mãe biológica. A partir daquele instante, todas as cadeias espirituais foram quebradas na minha vida. Tanto que a partir daquele momento a minha vida mudou. Assim foi aí você fala, mas como? Foi um estralar de dedo? Foi um estralar de dedo. Um posicionamento que eu tive psicológico na minha mente, de liberar um perdão para uma pessoa que eu achava que era minha maior algoz, que tinha mais me marcado, liberou eu de tudo que eu era aprisionado. E aí quando eu percebi assim, que eu falei, peraí, agora eu tô... Não, agora vai acontecer coisas boas. Aí eu comecei a ter uma perspectiva diferente. E começou a acontecer. Aí Deus começou a criar situações, circunstâncias. E começou a me levar a circunstâncias que hoje eu tenho um relacionamento sadio com a minha mãe biológica. Uhum. Deus, ele esperou o momento certo de nos aproximar. E eu, por mais de 15 anos, eu carregava algo na minha mente. Falava, não, se eu encontrar, eu vou fazer uma maldade. Se eu encontrar, eu vou fazer uma maldade. E a partir do momento que você liberou esse perdão, isso mudou a tua vida? Mudou minha vida completamente. Hoje eu sou uma das pessoas que falo sobre o perdão convicto do que eu estou falando. Da palavra de Deus, o que Jesus ele fala, né? Muitas pessoas não enxergam que o perdão, ele aprisiona. Muito. Né? E assim, eu até compartilho com você que assim, eu não tive essas experiências, mas eu também eu sempre tive assim, uma dificuldade de perdoar, porque eu entendia que eu achava, né, que eu era muito justa, que eu trabalhava, estudava, eu fazia a minha parte, eu achava que todo mundo tinha que fazer a sua também. E quando algo não era feito da maneira que eu esperava, então eu me bloqueava. Sim. E aí se errou comigo, então, não quero mais, sabe? Então, assim, a falta de perdão também traz muitas consequências para a nossa vida. Nos aprisiona e a gente não consegue enxergar. Sim. Então, assim, você que teve essa experiência com perdão,
Fala o que é importante a gente liberar. Olha, eu vou falar para você, a minha vida mudou depois que eu perdoei minha mãe biológica. E aí quando eu fui me aprofundar na história, ela estava mais destruída do que eu. Você vê que a falta de perdão faz você ficar tão cego que você não enxerga a situação como é. Desde quando aconteceu a situação que ela teve que me dar porque não tinha condições de me criar, ela viveu uma vida muito difícil, muito de destruição, 5 vezes mais do que eu. Só que na minha mente, na minha pequenez, eu achava que o prejudicado único era eu. E aí essa falta de perdão fez eu viver uma vida medíocre. Eu não enxergava a mão de Deus na minha vida. Tanto para você ter uma noção, quando eu liberei o perdão para minha mãe biológica, eu enxerguei que Deus ele tinha proporcionado 5 pessoas como mãe na minha vida. Só que antes daquela situação eu não tinha essa visão. As pessoas se aproximavam de mim e depois foi muito interessante. Eu falei, mas como que Deus é muito, muito lindo. Eu, reivindicando uma mãe que eu não tive, Deus me deu 5. 5 mães. 5 mães. Só que aí a mágoa não fazia eu enxergar isso, me bloqueava. A mágoa me bloqueava a atuação das pessoas que tinham algo bom para com a minha vida. E aí eu recorria para onde? Para droga. Eu recorria para onde? Para destruição. Eu justificava os meus atos. E o problema nosso é esse. Hoje eu consigo viver a minha vida cronologicamente. Eu tenho 40 anos, eu vivo como uma pessoa de 40 anos. Até os 30 e poucos anos, eu não vivia como uma pessoa de 30 anos. Vivia como uma pessoa de 12, 13 anos. Eu achava que o mundo tinha que girar ao meu redor. Eu achava que as pessoas tinham que fazer o que eu queria. Por quê? Porque as minhas marcas justificavam as minhas escolhas. Quando eu me libertei dessas marcas, eu entendi, o mundo não gira ao meu redor, eu não sou o centro do mundo. E eu tenho responsabilidades através das minhas escolhas. Então o perdão ele foi libertador. Esse passo sim foi fundamental. Tanto que na onde eu me encontrava, no presídio, eu entrei para dentro da cela de um jeito, saí, ninguém entendeu nada. O pessoal que estava à volta falou, mano, não entendi. Eles me taxavam como louco. Todos eles assim, por vários dias me taxavam como louco. Por quê? Porque foi um peso tão grande. Naquele momento que eu ouvi uma palavra de Deus nos dias das mães, e o pastor falou assim, quem tiver aí, quem quiser colocar o nome da mãe no caderno de oração, vem colocar. E a minha mãe, o nome dela era como se fosse um paradigma. Ninguém sabia. Ninguém, assim, era algo que eu não podia pronunciar, sabe? Uma palavra que eu não pronunciava. Nesse dia eu fui lá, coloquei o nome dela na oração. Todas as cadeias espirituais sobre a minha vida caíram naquele momento. Glória a Deus. Aí quando eu entrei para dentro do lugar que a gente se encontrava, do recinto, e eu falei assim pro pastor, faz minha conversão. Ele falou, mas como assim? Não pergunta não, só faz minha conversão. E aí eu voltei para o lugar que era o meu ambiente natural. Falei para os caras, hoje eu acabei de me converter, aceitei Jesus porque eu entendi que era o meu momento. Ele falou, não, tá doido. Os caras mandou chamar o pastor chama, vem aqui pastor, o rapaz está louco. Ficou vários dias nesse impasse, eles pensando que eu estava louco, mas não é. O peso que saiu sobre a minha vida por essa liberação desse perdão foi fundamental para mim conseguir começar a fazer as escolhas certas. E hoje, Wilson, como você atua, como você consegue retransmitir toda essa movimentação, toda essa mudança de vida, de que maneira que você atua? Deus, hoje eu acho as coisas muito lindas, porque Deus ele coloca a gente em situações e eu tenho maturidade para lidar. Eu não tinha esse tipo de maturidade, de lidar com situações e não ser ferido. Eu falo para os irmãos, irmão, eu não posso te dar o direito de você deixar o triste. Pode fazer o que você quiser, pode falar o que você quiser falar. Naquele momento pode dar até um momento de estresse. Mas em menos de 1 minuto eu libero o perdão. Eu não deixo isso passar um tempo, sabe? E aí até o relacionamento com a minha esposa, que foi um relacionamento muito conturbado, eu causei muita marca nela, né? Ela fala assim, não, eu vou te largar. Eu falo, não, fique em paz. E aí ela não entende o meu posicionamento hoje, porque eu não quero receber mágoa e ressentimento de ninguém. Eu consegui me libertar disso. E aí eu preciso avisar as pessoas que recebem mágoa e ressentimento que só traz tristeza e uma atuação do inimigo. Eu costumo falar que são portas de legalidade da ação do inimigo. Ou ele vai lançar uma seta, um dado inflamado e vai afetar sua mente. Então quando eu fecho essas portas, ele perde a força sobre a minha vida. E imagina uma vida de destruição, quantas portas tiver que ser fechadas. Parar para fazer um raciocínio. Para você lembrar todas as situações que você tem que colocar em linha, como eu falei para você, ainda tem coisas que eu vou ter que me deparar. Mas hoje eu tenho uma convicção. Eu sempre apelo pela paz. Se depender de mim,
é paz com todos, como diz o apóstolo Paulo. Dependendo de mim é paz. Se a última palavra for minha para ter a paz, vai ter paz. E você falou que você, em prol do projeto, você também acabou estudando. Qual foi a formação que você fez? Sim, eu fiz um curso de... Deus proporcionou para mim, né? Na verdade, eu não tinha nem carteira profissional, para você ter uma noção. A vida era destruída. Fiz um curso de auxiliar de farmácia, fiz um curso de cuidador de idoso, comecei a atuar como cuidador de idoso. E achei fascinante. Fiquei 6 meses trabalhando como cuidador de idoso, eu achei que eu tinha me encontrado. Porque eu consegui ajudar alguém que precisava de ajuda sem retorno. E aí, depois, quando eu vim para o projeto, que teve essa situação que a gente estava comentando um pouco antes, e eu já vi o alcance de poder ajudar as pessoas com essa estrutura que Deus foi me proporcionando. Hoje eu estou no último semestre da minha faculdade de terapia integrativa. Eu tinha um sonho muito vago de fazer uma faculdade, mas com a mente voltada para o mal nunca foi proporcionado. Hoje eu já estou no último semestre da minha faculdade, podendo ajudar as pessoas nesse sentido. Os irmãos chegam aqui com as mesmas marcas que eu, as mesmas debilidades e passando pelos mesmos caminhos que eu passei. Eu consigo falar para ele, ó, se aproxima de Deus, lê a palavra de Deus, libera perdão. E é interessante que eu consigo enxergar a atuação do mal no meio deles. Porque hoje, olha a sabedoria de Deus, coloca eu no lado de uma pessoa que tem a mesma debilidade que eu, para ver se eu aturo ela. Eu costumo falar isso para os irmãos. Deus coloca, olha como que Deus é sábio, Ele coloca você do lado de uma pessoa que tem a mesma debilidade que você. Você atura ela? Não. Então ninguém vai te aturar. Então você tem que entender que você precisa mudar, porque na verdade acaba sendo espelhos, né? As pessoas são espelho. Eu costumo ver aqui nos irmãos alguém da minha família, sempre. E Deus, Ele proporciona isso. Você vai chegar no seu emprego, você vai encontrar alguém lá que é da sua casa, da sua família. Tem o mesmo gênio, do mesmo jeito. E Deus está colocando pessoas para você aprender a suportar. Porque quando você aprender a suportar, Deus vai mandar mais pessoas para perto de você. E nós não entendemos isso, pela vida de destruição e pela falta de se relacionar, porque nós não aprendemos a se relacionar de fato, né? Ninguém ensinou para nós. Ninguém, você vai lá... É a vida que acaba nos ensinando. Você aprende a fazer tabuada, aprende a fazer uma fração, a fazer equação, mas isso você não usa. E se relacionar, você aprende do pior jeito, com marcas, com sofrimento. Então hoje eu vejo assim a atuação muito forte nesse sentido. A questão do relacionamento. Se a gente conseguisse despertar as pessoas que a nossa relação, a minha relação horizontal define a minha relação vertical. Tem pessoas que não têm uma relação boa e são religiosas. E essa pessoa que é religiosa, não tem uma relação boa, ela vai causar uma marca em outra pessoa, sem perceber. Então, eu vejo hoje a atuação do inimigo, ele não vai pegar alguém de fora. Ele não vai pegar um ladrão, um assaltante para te afetar. Você já sabe do que você vai esperar dele. Ele vai pegar alguém que está do seu lado, que não tem uma disposição, uma disponibilidade boa para Deus, para te ferir. Eu costumo falar para os irmãos, se passar alguém correndo aqui no portão e mandar falar um palavrão para você, você vai dar risada. Você fala, nossa, cara sem noção. E se alguém que está dormindo com você falar um palavrão para você? É complicado. Então o inimigo ele tem essa ação de destruir os relacionamentos, porque Jesus ele fala, a palavra de Deus é muito clara. Não tem como dizer que eu amo a Deus se eu não amar o meu irmão. E você vê hoje a sociedade, infelizmente, o caminho que a sociedade está tomando é de destruição, é de não se relacionar. Até aparatos e a própria tecnologia cria isso. Eu não preciso me relacionar com você. Eu vou viver a minha vida aqui com tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, mas eu não entendo que isso também me afasta de Deus. E hoje aqui no projeto, o que você faz de fato? Hoje eu sou coordenador, né? A gente tem um trabalho de manhã, a gente tem um trabalho das 7 às 8 da manhã, eu passo um estudo bíblico, eu entendo que tudo pela palavra de Deus, conhecimento da palavra, eu costumo dizer assim, a palavra de Deus é como a luz, e a ignorância é como as trevas. Então se eu me aproximar da luz, ela vai dissipar as trevas que estão em mim, ou seja, o conhecimento vai dissipar a ignorância. Então a gente tem um estudo das 7 às 8 da manhã, né? Específico. Nós temos um cronograma de tratamento, cada mês é tratado um assunto. Primeiro, cura, libertação, depois vida, depois propósito de vida, para poder inserir isso, porque a nossa dificuldade hoje é pregar a palavra para quem não tem base. Não tem base de vida mesmo. Não tem como a palavra fazer efeito. Quantos internos tem hoje? Hoje estamos com 22 internos. Nossa capacidade é 26. Chega perto do ano, tem sempre a evasão, algumas pessoas dando desistência. E como nós trabalhamos com o portão aberto, então aqui é bem voluntário. Fala, irmão,
portão está aberto, você não pode ficar saindo e voltando, mas é para você definir, se você quiser ir embora, ninguém vai te prender. Eu acho que a primeira coisa é você reconhecer que você precisa de ajuda. O pior da doença é o cara entender que não está doente. Ele não vai conseguir receber uma cura ou um remédio para a sua doença se ele não, de fato, acreditar que está doente, né? Então, o nosso trabalho pela manhã, a gente faz esse trabalho de manhã das 7 às 8 da manhã, todos os dias, o estudo bíblico. A gente temos o trabalho, eu passo um estudo de teologia para quem quiser, né? Um curso de teologia básico, aí já é mais para quem quiser. Nós temos um trabalho de uma gincana que a pastora faz conosco na parte da tarde. A gente pega um livro da Bíblia e aí ela traz algumas perguntas, interage, traz, né, um bombom, alguma coisa para, né, interagir, né? E eu faço trabalho do nosso convertido, né? Quem chegou agora, quem está chegando agora, a gente tem um trabalho específico também. Então é tudo baseado na palavra. Tudo tem laboterapia também? Laboterapia é só a gente cuidar da chácara, né? O cuidar do ambiente que a gente mora. Então esse é o único papel. A direção, quem dirige aqui, não tem esse papel de querer ganhar dinheiro com o interno, usar a mão de obra de interno para ganhar. Isso é fora de cogitação. É fazer ele conhecer a palavra. Por quê? Eu costumo falar assim, ninguém quer que ninguém seja crente. Ninguém quer que você seja crente aqui, eu quero que você conheça a palavra. Depois que você conhecer a palavra, a responsabilidade é sua. Então eu acabo tirando a responsabilidade de mim, né? Porque aí, enquanto eu conheço a palavra e não transmito, a responsabilidade é minha. Mas quando eu transmito, a responsabilidade é da pessoa. Então eu costumo falar, não pode ser, me perdão, macumbeiro, pode ser homossexual, pode ser das religiões orientais, nós aceitamos tudo. Nós vamos instruir na palavra e ele vai definir o que ele vai fazer da vida dele. Eu acho que tem muito que dá certo isso, né? Porque nesse pouco tempo, nesses 2 anos e poucos que eu tenho contato com essa questão de casa de recuperação, clínica, comunidade terapêutica, eu vejo que é muito triste, mano, a realidade de fato, sabe? Ó, nós temos aqui do lado, nós temos uma clínica aqui que tem 50 pessoas. E eles têm um valor estipulado. E a pessoa está aí, a pessoa pode fumar cigarro, a pessoa não tem um tratamento, é mais assim, tirar da rua, porque é compulsória. De vez em quando nós vamos lá pregar a palavra, entendeu? E aí eu vejo uma realidade muito dolorosa. Entendi. Porque, dependendo da circunstância, a pessoa faz disso como meio de lucro, não um meio de ajudar as pessoas. E se alguém estiver nos assistindo e tiver alguém para estar indicando, uma pessoa que realmente esteja precisando de ajuda, o que ela tem que fazer? Então nós temos as redes sociais, nós temos, né, no Facebook, Casa de Acolhimento Projeto Futuro Resgate. E lá já disponibiliza os telefones de contato, né? A gente divulga nosso trabalho, coloca os vídeos, coloca, né, a interação do dia a dia da chácara, coloca tudo lá para as pessoas terem acesso nesse material, né? Nós também vamos disponibilizar todos os contatos na descrição do nosso canal, tá certo? Irmão Wilson, eu agradeço muito, o tempo é curto. Muito curto. Mas assim, obrigada por ter compartilhado aí com a gente. E assim, como eu te falei, a gente sempre finaliza esse nosso bate-papo com algum louvor, algum hino da harpa, aquele do seu agrado, que você queira compartilhar aí com todos os nossos ouvintes. Pode ser no gogó, se eu souber, eu te ajudo também, nossos irmãos aí ajudam. Pode ir. Um louvor que me marcou muito quando eu conheci ele, um louvor da Aline Barros, né? Ele fala assim: me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me ama, seu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Esse louvor me marcou muito, né? Uma época da minha vida que eu estava me aproximando de Deus. Quando eu entendi que Deus era Pai, provedor, Criador, Salvador, sabe? Quando eu entendi isso e comecei a viver isso, Deus, tem muitas coisas que a gente vivemos que Deus proporcionou, sabe? O tempo é muito curto para a gente falar o que Deus fez nesse período de 5 anos assim.
foi inexplicável, assim, Deus se revelando por meio da circunstância, mostrando que só a nossa escolha é o caminho certo. Eu faço uma escolha hoje, escolher o bem, a consequência já vem assim muito rápido. Muito rápido. Irmão, muito obrigada por compartilhar, né? Por fazer parte também do nosso canal, tá certo? Pessoal, eu agradeço a todos que estão nos assistindo e peço mais uma vez que vocês se inscrevam em nosso canal Cristalizou, para que nós consigamos, nós continuamos a passar para vocês o nosso conteúdo. Sempre vai haver essa palavra de renovação, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, um testemunho que possa mudar, que possa impactar a sua vida, tá bom? Fiquem na paz e até logo. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.